Graça e paz, família, auxílio ao mestre. Tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estamos trazendo mais um estudo da Escola Bíblica Dominical. Para você que está nos assistindo a primeira vez, seja bem-vindo à família Auxílio ao Mestre. Semanalmente estamos produzindo conteúdo para auxiliar os professores e as professoras da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas. Eu agradeço a Deus de todo o coração pelo seu apoio, pela oração, pelas palavras amigas, pelos comentários, pelo pedido dos slides que eu envio pelo WhatsApp. Eu considero como uma verdadeira família. Todos os dias em minha casa, juntamente com minha esposa e meus filhos, no nosso culto devocional, nós temos orado pela família Auxílio ao Mestre. Irmãos e irmãs que participam desse projeto, que são alvo da nossa oração e a minha família também é alvo da oração desses irmãos e irmãs do projeto Auxílio ao Mestre. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 4, a mordomia da família. Meu amado, essa lição de hoje ela é muito sugestiva, porque a família tem sido alvo de inúmeros ataques satânicos desde a sua criação. Não é algo novo. Desde que o primeiro casal, Adão e Eva, foram introduzidos no jardim do Éden, o diabo se levantou de todas as formas, tentando barrar o projeto de Deus para a família. E no projeto de Deus, a família ela é constituída de um macho, uma fêmea, que unidos estarão gerando filhos oriundos desta união chamada casamento, e esses filhos serão criados num ambiente favorável para se desenvolverem fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. O pai coube a ele a responsabilidade da provisão e a mulher a responsabilidade da gestão e administração da casa e dos conflitos deste lar. É por isso que a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A família no plano de Deus. Nesse primeiro tópico, nós vamos falar sobre a ótica divina, como Deus estabeleceu a família, com qual propósito, quais os fundamentos, as suas origens, qual o padrão estabelecido por Deus. Porque a família, ela foi a primeira instituição humana criada por Deus. Então, ela vem antes da igreja. Então, nós vamos ver que padrão, que modelo foi estabelecido pelo Criador sobre a ótica divina. A instituição do casamento. Deus criou o sexo, o prazer e os impulsos da sexualidade. Ao criar a mulher e apresentá-la a Adão, este sentiu-se atraído pela tão bela mulher. Antes que o casal desfrutasse da intimidade, o Senhor estabeleceu a união matrimonial entre ambos. Sob a ótica divina, o compromisso vem antes do prazer. O sexo é uma dádiva de Deus. Este só deveria ser desfrutado após o casamento. Meu amado, sobre esse tópico nós deixamos claro aqui que Deus criou o sexo, o prazer e os impulsos da sexualidade.
Se Deus não tivesse criado os impulsos, os hormônios, o macho ser atraído pela fêmea e a fêmea se sentir atraída pelo macho, Adão e Eva seriam eternos irmãos no paraíso. O projeto de Deus estaria barrado logo ali, porque ele nunca iria olhá-la com o olhar de uma mulher. E ela jamais iria olhá-lo com o olhar de homem. Então Deus colocou neles o impulso da sexualidade. Agora, quando Deus cria Eva e leva até Adão, com certeza, meu irmão, não tenho sombra de dúvida que ele se agradou, ele se sentiu atraído pela mulher. Agora esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Agora, antes que Adão partisse para a felicidade e desfrutar dos prazeres da sexualidade entre o macho e a fêmea, Deus estabeleceu que o compromisso. Por esta razão, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua esposa e serão ambos uma só carne. Estas palavras são atribuídas a Deus conforme nos evangelhos. É uma palavra reforçada por Jesus. Então, Deus estava querendo dizer para Adão, olha, antes do prazer que vocês vão sentir desse sexo que eu criei, primeiro, vocês precisam compreender a necessidade do compromisso. Então, o casamento é o quê? Compromisso assumido. E o sexo, ele só foi estabelecido por Deus para ser exercido dentro do casamento. Deus fez isso com o primeiro casal, Adão e Eva. E o casamento não foi Adão com Adama, não foi Eva com Ivo, foi um macho e uma fêmea, homem e mulher, tá bom, meu querido? E dentro do casamento, o próprio Deus, ele foi testemunha de casamento, ele que conduziu a noiva, apresentando até o noivo Adão, e antes que fossem para o momento de alegria, havia necessidade de estabelecer o vínculo do compromisso casamento. Porque nós bem entendemos, eu sou casado pela graça e bondade de Deus, casamento envolve compromisso, responsabilidade, casamento não é só sexo, prazer, embora muitos homens quando vão casar acham que vai ter aquele mulherão para ele todo tempo e todo momento, e quando ele casa, ele descobre que virou um mega empresário. Eu, por exemplo, quando eu casei, eu virei um mega empresário. Eu sou sócio da companhia de energia elétrica, que é a CEMIG. Eu sou sócio da companhia de abastecimento de água, SAAI. Eu sou sócio do supermercado, sou sócio do açougue, sou sócio de um monte de empresa. Porque casamento envolve responsabilidade. Sexo fora do casamento não é fazer amor, é libertinagem. A origem da família. Adão e Eva foram criados de forma única. Ambos não tiveram pais biológicos ou tampouco infância. Da união deste casal, dotado com a capacidade de procriação, surgiriam os filhos. Estes, por sua vez, deveriam receber dos pais todos os cuidados para o desenvolvimento físico, emocional e espiritual. A família nuclear foi idealizada por Deus, teve seu início a partir do primeiro casal e os filhos decorrentes desta união. Este modelo perdura até os nossos dias. Como se deu a origem da família? Primeira coisa que nós temos que observar, que Adão e Eva, eles foram criados de uma forma única. Nem Adão e nem Eva tiveram pais biológicos. Aí está uma coisa para nós refletirmos. Adão não teve pai para instruí-lo, ensiná-lo a caminhar, andar, falar.
Isso aí foi um ato divino. Deus o fez já varão. E se Deus o chama de varão, ele tinha mais de 21 anos de idade. E com Eva também a mesma coisa. Eles não experimentaram a fase da infância. Porém, Deus estabeleceu a partir desse casal o projeto chamado família, casamento e família. Da união desse casal, que era dotado da capacidade de procriação, porque no mundo espiritual, anjos não se casam, anjos não têm capacidade de procriação. Mas no mundo físico, no nosso mundo, Deus dotou o homem e a mulher com órgão reprodutor. E desta união, após o casamento, que é o compromisso assumido, surgiriam os filhos do casal Adão e Eva, e eles, por sua vez, deveriam receber dos pais os cuidados necessários para o seu desenvolvimento físico, emocional e espiritual. A psicologia e várias áreas das ciências afirmam que o ser humano é o ser mais dependente dentre os seres criados por Deus. Ele precisa ser cuidado, amparado, protegido pelos pais até a idade de 18 anos. Pela Constituição e a lei, após os 21 anos de idade, ele já é considerado maior de idade. Ele precisa de um ambiente que ele possa crescer fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Então, são 3 áreas. E onde vai se dar isso? No seio da família. Isso é a família nuclear. O que é a família nuclear? A família que explode, que causa um desastre? Não. A família nuclear é um termo adotado da união de um macho e uma fêmea e os filhos decorrentes desta união. Esta é a família nuclear, que é a núcleo da sociedade. Toda a sociedade ela é constituída de famílias, e essas famílias unidas, uma diversidade de famílias entre união de marido e mulher, macho e fêmea e seus filhos, constituirão uma sociedade. Então essa família teve início a partir do primeiro casal, Adão e Eva, e este modelo, ele é um modelo que perdura até os nossos dias. Esse modelo, ele perpassa o judaísmo e o cristianismo. Nos países islâmicos, os países que professam fé diferente do cristianismo, tem na família nuclear um modelo da família, um modelo que é a célula máter da sociedade. Então, é a união de um macho, uma fêmea e a sua prole. Assim é a história da humanidade, até daquelas sociedades que não tiveram contato com a cultura judaica cristã. Amém, meu querido? Esse é o modelo estabelecido por Deus. Existem outros modelos? Bem, meu querido, Deus estabeleceu tudo perfeito, o homem deturpou, e muitas vezes algumas criações e invenções são de origem diabólica, satânica, para perverter aquilo que Deus estabeleceu. A mordomia da família. Nesse tópico, nós vamos nos deter de falar sobre família. Como se dá a gestão, as prioridades da família, o papel do homem, o papel da mulher. Então, nesse tópico, nós estaremos falando agora propriamente da mordomia da família. No primeiro tópico, nós falamos o que é família e o padrão estabelecido por Deus. Agora nós vamos falar nesse tópico sobre o que é família, sobre, aliás, a mordomia da família, sobre a ótica bíblica. Os princípios que regem o casamento cristão. O casamento genuinamente cristão possui padrões estabelecidos pela palavra de Deus. Alguns são monogamia, fidelidade conjugal, união entre um macho e uma fêmea, altruísmo e comprometimento com a palavra empenhada. Quando o assunto se refere a casamento cristão,
não há espaço para as inovações. A distorção desses princípios bíblicos se configura em heresia e aberração, as quais podem ser fruto da imaginação humana ou diabólica. Quando nós falamos do casamento cristão, nós vamos falar aqui do casamento genuinamente cristão, porque está tendo um bocado de balaio de gato aí, casando homem com homem, mulher com mulher. A pessoa é livre para casar com um homem, casar com uma mulher, casar com um cachorro, casar com um animal, casar com uma árvore, como nós vemos aí em alguns países, a mulher que casou com uma árvore, a outra casou consigo mesmo, cada um é livre. Agora, nós vamos falar aqui do padrão genuinamente cristão. Ele possui algumas características estabelecidas pelo próprio Deus. Primeiro, monogamia. É um macho e uma fêmea. Não existe espaço para uma terceira pessoa, ou a bigamia. Deus nunca foi a favor da bigamia. Deus fez um Adão e Deus fez uma Eva. O casamento é a união de um macho e uma fêmea. Fidelidade conjugal. Então, o casamento genuinamente cristão, ele passa pela fidelidade. A pessoa só tem aquele parceiro e não mais outro. União entre um macho e uma fêmea, que eu já destaquei. Não existe união de macho com macho e fêmea com fêmea. A lei aprova união heterossexual. Aprova, o homem pode casar com o homem e a mulher pode casar com a mulher. Agora, não vem me dizer que isso daí é casamento cristão, genuinamente cristão, que não é. O casamento também ele envolve altruísmo, que é a capacidade de se dedicar ao outro. Envolve também comprometimento com a palavra empenhada. Casamento, meu irmão, que mantém um casamento não é o amor. Porque o que mantém o casamento é a palavra empenhada, o compromisso. Porque o sentimento, ele pode nos enganar. Em dado momento, você pode estar tão irado com a sua esposa ou com o seu marido que você pode ter até vontade de estrangular, de matar, de tanta raiva que ele te fez. Você pode ter momento que o casamento está em crise. Agora, o que vai manter esta união, ela não é o sentimento, é o comprometimento com a palavra que foi empenhada perante testemunhas e perante o Senhor. Tá bom, meu querido? Agora, em se tratando de casamento cristão, irmão, genuinamente cristão, não há lugar para inovações e invenções, não. Deus estabeleceu um padrão. E esse padrão foi estabelecido pelo próprio Deus, não foi o pastor. Irmão Mauro, mas tem igreja aí que está casando homem com homem, mulher com mulher. É verdade. Mas também o próprio Jesus diz que era impossível que o escândalo viesse ao mundo, mas ai daquele pelo qual o escândalo viesse. Jesus, quando ele estabeleceu a igreja, meu irmão, nós precisamos compreender que a igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Na igreja tem o trigo, tem o joio. Na igreja tem um crente maduro e tem o crente menino. Na igreja tem o crente carnal, tem o crente espiritual. Na igreja tem aquele que foi introduzido por Deus e na igreja tem aquele que foi infiltrado pelo diabo. A palavra do trigo mostra isso. Então nós precisamos compreender que o problema não está no projeto de Deus chamado igreja. O problema está no caráter deturpado de pessoas que estão introduzidas na igreja e que querem deturpar o padrão de Deus. Então, meu irmão, há lugar para inovação, para casamento? Homem com homem e mulher com mulher dentro do seio cristão. Não há espaço para isso. Há espaço em Brasília. Brasília, o STF determina, os deputados, o Congresso, o Senado, adultério deixou de ser crime no Código Penal brasileiro, no Código Civil, que eu não sou entendido de lei, mas no padrão divino, nas leis divinas, continua sendo pecado e manda o homem para o inferno do mesmo jeito. Tá bom, meu querido? Então nós vemos aí inspiração da imaginação humana
E algumas dessas inspirações e inovações são de inspiração demoníaca. É o diabo deturpando aquilo que Deus fez perfeito. A prioridade da família. A família é um ministério específico. Para que este vá bem, é preciso observar a hierarquia estabelecida pelo Senhor, as quais são Deus, a própria pessoa, o cônjuge, os filhos e a igreja. A não observância desse modelo já foi motivo de muito desgosto, sofrimento, morte espiritual e física, tanto de pais como de filhos. O tempo investido nos relacionamentos acima citados determinará o resultado alcançado. Muitos ministros do Evangelho priorizaram a chamada ministerial em detrimento da família. Hoje, amarga a dor de verem os filhos fora da igreja. A família, ela tem prioridades. Nós precisamos compreender que a família ela é um ministério específico. Eu sou sacerdote dentro da minha casa. Eu sou o presidente do ministério aqui dentro da minha casa, que a minha casa é uma igreja. Eu sou o pastor. A minha esposa, ela é minha adjutora, auxiliar, aquela que está do meu lado. E os meus filhos são as ovelhas nesse campo, nesse ministério. Então, para que esse ministério, chamado família, vá bem, ele precisa ser observada a linha de hierarquia estabelecida pelo próprio Deus. Na linha de prioridades desta hierarquia, primeiro, priorize o relacionamento com Deus, porque se você não estiver bem com Deus, dificilmente você vai estar bem consigo mesmo, com a família, com a igreja. Então, priorize o relacionamento com Deus, depois priorize você mesmo, você precisa tirar um tempo para você, a própria pessoa, priorize o companheiro ou a companheira, o cônjuge. Sabe por quê? Porque os seus filhos vão se casar e vão seguir a história deles. Quem vai ficar do seu lado é o seu cônjuge, porque os filhos seguirão a história. Por isso, deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua esposa e serão ambos uma só carne. Depois do cônjuge, a linha de prioridade vem os filhos. Aí você vai estabelecer agora os filhos, vem depois do cônjuge. E depois vem a igreja. Irmão Mauro, mas a Bíblia fala primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vem cá, muitos pastores no passado, na sua sinceridade, compreendiam que a prioridade era a igreja. Deixavam suas famílias em segundo, terceiro ou quarto plano, colocando como prioridade a chamada pastoral. E o que o problema disso? É que hoje muitos pastores, eu falo com temor de Deus, nós devemos orar por eles, que por falta de ensinamento, de compreensão, priorizaram as famílias da igreja e deixaram as suas famílias desamparadas. Pastores que nunca tiraram férias acreditando que o reino de Deus era a prioridade que não poderia ser abandonada. Mas hoje nós temos uma compreensão que a família, ela também é um ministério. Deus me deu uma esposa e me deu filhos. Então eu não quero ganhar aí milhões de almas pelo mundo afora e ver os meus filhos se perderem. Eu quero ganhar milhões de almas para Jesus, mas eu quero ver a minha família nos pés do Senhor. Então, meu querido, o tempo que nós investimos nesses relacionamentos com o cônjuge, com Deus, para você mesmo, que você precisa investir em você, descanso, você ter uma literatura, você ter um tempo de repouso, um tempo de oração, invista também em você, tire o tempo para você que é homem, você que é mulher, tire um tempo para você. E depois invista no seu cônjuge. Quanto tempo tem que você não sai com a sua esposa, só você e ela? Quanto tempo tem que vocês não tiram tempo para conversar, para passear, para ir à praia, para comer um hambúrguer juntos, ou quem sabe comer uma coxinha?
É o que pode, então, mas o problema é a questão aqui é o tempo que investe. Tem pais que não investem tempo com os filhos, está sempre ocupado trabalhando. E esse tempo investido nesses relacionamentos que estão citados aí vai determinar o resultado final, meu querido, o resultado a ser alcançado. E, infelizmente, alguns não compreenderam e hoje pagam um preço muito duro, muito amargo de ver os filhos fora da presença de Deus, porque o pai era pastor na igreja, mas não foi pastor dentro de casa. O pai estava sempre preparado para ouvir os desabafos, dar aconselhamento para as famílias da igreja e não tinha tempo para ouvir os questionamentos do filho. Meu querido, que Deus tenha misericórdia, que nós venhamos saber estabelecer as prioridades para as nossas famílias. O relacionamento entre pais e filhos. Aos pais coube a missão de inculcar na mente dos filhos o conhecimento e o temor do Senhor. A criança, quando vem ao mundo, é semelhante a uma folha em branco. Os primeiros escritos nesta folha serão feitos pelos pais. O homem deve assumir o papel de sacerdote do lar. Quanto à mulher, esta deve ser sábia para gerir conflitos e, com sabedoria de Deus, impor limites aos filhos e levá-los a se relacionar com o Senhor. Não basta levar o filho à igreja. O lar deve ser o lugar onde se dá o culto principal, onde o filho deve aprender a amar, temer e servir ao Senhor. O relacionamento entre pais e filhos. Dentro da ótica divina, Deus estabeleceu o homem para ser o sacerdote do seu lar. É responsabilidade minha, homem, é responsabilidade sua, varão, esposo, homem, macho, o cabeça da casa, ser o sacerdote do seu lar. O que é o sacerdote do lar? É você assumir o papel daquele que leva a família a buscar a face de Deus. É você que é responsável pela vida espiritual da sua família. Não é o pastor, não é a professora da escola bíblica dominical, do departamento infantil, não é o auxiliar do pastor. Você, homem, é o cabeça, é o responsável, é o sacerdote do lar. E a mulher, ela é aquela mulher sábia que edifica sua casa. A mulher tem mais facilidade para gerir conflitos. A briga entre as crianças, ou a briga entre os filhos, aquele desentendimento, o marido nervoso, estressado. A mulher ela tem esse controle emocional. Então ela é a mulher sábia que edifica. Ela não sai brigando, xingando, falando pelos cotovelos. Ela aprende na direção de Deus e estabelecer limites no comportamento dos filhos, tá bom, meu querido? Isso aí é um papel tanto do pai como da mulher, mas a mulher ela passa mais tempo com os filhos, pelo menos aqueles lares onde a mulher ela não trabalha, aquele lar que a mulher está mais tempo com os filhos, porque a mulher hoje paga um preço muito alto, porque ela tem uma dupla jornada, ela trabalha fora e quando chega tem um monte de trabalho para realizar dentro de casa. Não basta também, meu irmão, levar o filho à igreja. É importante levar o filho para a igreja, mas agora não leva. Se agora eu levei na igreja, acabou, ele está indo servindo a Deus e é bênção. Não. O seu filho, quando chegar na fase agora da adolescência, da puberdade, ele vai começar a manifestar os impulsos da natureza adâmica. Então, levar o filho na igreja é o começo. Agora, é no lar que se deve dar o culto principal. Eu faço devocional com minha esposa e os meus filhos. A mim me coube a responsabilidade, e a minha esposa, de inculcar, de colocar na mente dos meus filhos o temor do Senhor. Isso não é papel do pastor, não. Isso é papel do pai, é papel da mãe. Aqui na minha casa, onde eu moro, se dá o culto principal.
Aqui eu ensino a palavra de Deus, eu oro com eles, cada dia da semana, são 5 dias, particularmente, eu ministro a palavra na segunda-feira e na sexta-feira. Na terça-feira, o mais novo, na quarta-feira, o meu filho mais velho, na quinta-feira, minha esposa que ministra a palavra, e aquele que vai ministrar a palavra, ele também vai estar à frente fazendo qual o seu pedido de oração, irmão Mauro, qual o seu pedido de oração, irmã Alessandro, ou mamãe, ou qual o seu pedido de oração, irmão Moisés. É assim que nós fazemos, porque estamos inculcando na mente deles o aprender a amar a Deus, temer ao Senhor e servir ao Senhor. Isso o filho aprende em casa. O culto que o seu filho vai prestar lá na igreja é uma continuidade do culto que já foi iniciado na sua casa. É por isso que tem gente que leva pão com mortadela para o culto e espera receber um caviar. Ele não faz um culto em casa e quando chega na igreja, ele quer ver a igreja pegando fogo, labareda, aquele avivamento, os filhos saltando no poder e ser batizado no Espírito Santo. Nós devemos buscar a presença de Deus para que os nossos filhos sejam batizados no Espírito Santo dentro das nossas casas, com imposição de mão, porque nós temos autoridade, nós temos a promessa de Deus. Amém, meu irmão? Glórias a Deus. A família cristã sob ataque. Nesse tópico, nós vamos destacar que a família genuinamente cristã, ela está sob ataques. Ataques satânicos, ataques ideológicos, ataques de todos os lados. Agora, eu quero que você pense e reflita que esses ataques, eles se deram lá desde o Jardim do Éden, tá bom, meu irmão? Então, isso não é novidade. A família, ela sempre foi atacada por Satanás, por ideologias e filosofias ao longo da história, mas a família cristã, ela permanece de pé, porque ela está firmada, fundamentada na palavra de Deus, porque foi Deus que estabeleceu esse padrão e esse modelo. E o manual da família bem-sucedido é a Bíblia, a palavra do nosso Deus. O ataque do Estado materialista. Segundo a Bíblia, as autoridades constituídas, executivo, judiciário e legislativo, são ministros de Deus. É oportuno ressaltar que nem todos que ocupam esses cargos visam o bem-estar social ou tampouco temem a Deus. Por vezes, eles prestam um grande trabalho às trevas, enquanto cidadãos detentores de direitos assegurados pela Constituição. Não é admissível agir como se vivêssemos dentro de uma redoma, isolados das questões políticas e sociais que nos cercam. O cristão possui armas de cunho espiritual e material. Não se deve valorizar uma e desprezar ou ignorar a outra. Meu irmão, nesse tópico, nesse subtópico aqui, eu teria 1 hora para falar com você. Tá bom? A Bíblia fala que queres não temer as autoridades, faça o bem e encontrará louvor dela, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então, as autoridades constituídas, o executivo, judiciário, legislativo, segundo a Bíblia, eles são ministros de Deus. Porque, então quer dizer que o Gilmar Mendes, Lewandowski, o Supremo e todos que estão aí no poder são ministros de Deus. A Bíblia não está se referindo a pessoas. A Bíblia está se referindo ao cargo. O executivo, o judiciário, o legislativo. Não é perfeito? Não é, porque nós vivemos num mundo tenebroso, um mundo que saiu fora do padrão estabelecido por Deus. Agora, se não houvesse esse Estado constituído com autoridade, nós viveríamos o quê? A anarquia, o caos completo, onde o mais forte ia matar o mais novo, o mais fraco, vamos dizer assim. Seria a destruição do gênero humano. Então, daí a necessidade dos
cargos: executivo, judiciário e legislativo, para estabelecer o quê? A ordem social, tá bom, meu querido? Agora, é oportuno que nós precisamos destacar que nem todos que ocupam esses cargos são dignos deles. Eles não visam o bem-estar social ou tampouco temem a Deus. Muitos são o quê? Descrentes, não são cristãos, professam valores e princípios totalmente contrários àqueles que nós defendemos. E não são poucas as vezes que estas pessoas que exercem esse cargo de autoridade, elas prestam um grande trabalho às trevas. Então, enquanto cidadãos que nós somos, brasileiros, detentores de direitos assegurados pela Constituição, meu irmão, não é admissível que nós, Assembleia de Deus, CGADB, CPAD, a nossa liderança, nós cristãos vivemos isolados das questões políticas e sociais que nos cercam, irmão. Parece que o assembleiano, meu irmão, vamos me desculpar aqui, ele vive dentro de uma redoma, dentro de uma bolha, ele não é brasileiro. Ele não se envolve com as questões, tem direitos assegurados pela Constituição. Um dos direitos que nós temos é o voto, meu irmão. O nosso voto pode mudar, sim. Nós temos as redes sociais para expressar a nossa indignação, defender os nossos valores, fazer apologia da nossa fé. Nós não somos alienados, mas muitos cristãos agem como, não me interessa por política, não. Então, quando nós, as pessoas de bem, não se interessam por política e pelas questões sociais, as pessoas de mau caráter e de má índole ocuparão esses cargos e irão impor leis diabólicas de inspiração satânica sobre a sociedade. Nós devemos nos valer da nossa cidadania brasileira. Nós temos direitos e temos deveres. Temos direito ao voto, temos liberdade de expressão, de falar o que pensamos. O Estado não tem o direito de empurrar para a goela abaixo, querer estabelecer como eu devo criar o meu filho e a minha filha, dizer que o meu filho não é menino, que ele é um meninex. Eu mandei meu filho para a escola, foi para aprender português, matemática, física e várias outras matérias, para aprender ciência, para ser uma pessoa educada, mas não é para desconstruir os valores que eu venho inculcando na mente do meu filho. Isso não é papel do Estado estabelecer regra dentro da minha casa, meu irmão. E nós devemos nos posicionar enquanto cidadãos brasileiros. Pega aí o e-mail de lá do Supremo, o e-mail do seu deputado, manda mensagem para ele. Eu penso que a CGADB, a CPAD são entidades omissas, que não se posicionam, que não se colocam, que não dão a cara para bater. Aí eu vou falar de um aqui que talvez alguns vão torcer a cara para mim, mas eu vou falar, pastor Silas Malafaia, tá bom, meu irmão? Ele tem coragem, tem algumas coisas que eu não concordo, tem algumas coisas que eu vejo com certo receio, mas ele teve coragem de confrontar ideias e leis que estavam para ser aprovadas. Ele foi lá debater com aquelas pessoas que estabeleceram aquelas leis. Ele dá a cara para bater. Agora, se um pastor Silas Malafaia tem coragem de fazer isso, o que é a CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus? O que é a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus? Não se posiciona, não escreve conteúdo para refutar o quadro que nós estamos vivendo. Pela primeira vez, nós temos um presidente. Eu não sou aí bolsonarista, apaixonado, achando que ele é o Messias, o Salvador do Brasil, mas eu acredito que ele é um patriota. Ele quer realmente mudar os rumos desta nação, e ele precisa de muita oração. Ele precisa não é de pastores aproveitadores que aparece, se é o diabo que está no poder, está lá aquele sem vergonha, líder religioso, do lado, quase que posando do lado do diabo. Se aparece um outro agora, ele também aparece, também posando. Meu irmão, de que lado que você está? Então, meu irmão, nós precisamos o quê?
nos posicionar ante esse Estado materialista. Eles são autoridades, sim, mas eles podem ser questionados juridicamente. Nós não vamos sair com pau e pedra aí, jogando pedra nos outros, não, meu irmão. Nós somos pessoas ordeiras. Nós vamos nos valer das armas espirituais, que é o jejum e oração, que por trás de muitas leis, por trás do Congresso, do Senado, por trás do STF, há legiões demoníacas estabelecendo ali o seu império para oprimir esta nação, para barrar o crescimento. Nós somos um dos países mais ricos do mundo, mas um país de maior desigualdade quanto à distribuição de rendas. Nós somos país que temos milionários e bilionários. O que decide a política no nosso país não é o eleitor. Parece que é, mas que o que decide a política chama-se dinheiro. É por isso que essa operação Lava Jato está revelando milhões, bilhões e bilhões de reais investidos no Caixa 2 para eleger político, porque eles se valem da grande mídia, eles vão ter visibilidade, vão ter a equipe de marketing, os marqueteiros que vão construir uma imagem, um discurso elaborado, criado, um plano de governo que não existe, e quando chega ao poder, ele tem que dar cargo para mais de 20 mil, 30 mil pessoas que deram a ele base e sustentação. É por isso que a nação não vai para frente, meu irmão. Mas nós também não podemos só se valer da oração, nós temos que nos valer o quê? Do voto. Nós temos que nos posicionar e expressar no voto, porque o que está em questão aqui, meu irmão, é a nossa família, é o futuro do seu filho e da minha... eu não vou falar da minha filha, não, porque eu não tenho filha, mas é o futuro dos nossos filhos da próxima geração. Então nós devemos nos valer dessas armas espirituais e também da nossa cidadania, assegurada pela Constituição. O ataque da famigerada ideologia de gênero. Todos os mentores e defensores da ideologia de gênero foram gerados a partir dos princípios da ideologia de Gênesis, um macho e uma fêmea. Se caso seus genitores fossem adeptos da ideologia de gênero, eles não teriam nascido. O antídoto contra esse veneno passa pela defesa da fé cristã, não só na igreja, mas publicamente. Os pais precisam falar de sexo e sexualidade sobre a ótica cristã com seus filhos. Do contrário, ele poderá aprender com as pessoas erradas. As lideranças cristãs, em sua maioria, são omissas, se mostram mais interessadas nos lucros da fé. O ataque da ideologia de gênero. Primeira colocação que eu falo, que os mentores, os defensores, os pais da ideologia de gênero, que vem lá desde Karl Marx, que era judeu, que não tinha um relacionamento saudável com o pai, que dizia que a família era uma instituição que precisava ser desfeita. Quando você vai estudar a biografia de Karl Marx, você vai ver por que ele está falando isso. Porque ele tinha problema com a liderança do pai, ele era judeu. Tá bom, meu irmão? Vai lá estudar lá os filósofos aí das ideologias aí, esquerdopatas, ideologias comunistas, socialistas, como eles tinham dificuldade em lidar com a hierarquia familiar, com a autoridade. Daí eles querem propor a destruição da família. Mas aqui, os defensores dessas ideologias de gênero aí que tem aí, se os pais deles fossem adeptos dessa ideologia, hipoteticamente falando, que o pai dele se casasse com outro macho, que a mãe dele se unisse com uma outra fêmea. Primeiro, eles nem teriam existido, não teriam nascido, porque homem com homem não gera filho. Mulher com mulher não gera filho. Então já começa aí uma ideologia mais furada do que queijo suíço, tá bom, meu irmão? Eles, para nascer, para virem à vida, para ter vida, eles se valeram da ideologia de Gênesis, um macho e uma fêmea. Amém?
Então agora, meus queridos, quem defende essa ideologia nasceu na ideologia de Gênesis, macho e fêmea, o padrão estabelecido por Deus. Podem estabelecer a sua ideologia, podem estabelecer os seus princípios, mas todavia vocês não são fruto dessa ideologia que vocês estabeleceram. Vocês são frutos da ideologia estabelecida pelo Criador lá no livro de Gênesis. No princípio criou Deus macho e fêmea, Adão e Eva, e desta união de heterossexual é que surgiu a primeira família, macho e fêmea. Agora, meu irmão, o antídoto contra esse veneno passa pela defesa da fé cristã, não só na igreja, nós devemos fazer a defesa. É fácil você refutar essa ideologia de gênero dentro da igreja. Agora, nós precisamos fazer isso publicamente e abertamente. Eu conheço aí alguns pastores nas redes sociais que têm falado abertamente, publicamente. Eu respeito, eu tenho em autoestima alguns desses pastores que têm coragem de dar cara para bater. Mais uma vez eu destaco aqui a quem honra, honra, a quem louvor, louvor. Eu destaco o papel que o Silas Malafaia desempenhou nesse período. Não aprovo, não sou seguidor de pastor Silas Malafaia. Algumas coisas eu vejo com um certo ar de preocupação, mas ele tem coragem de fazer apologia da família, da Bíblia, publicamente confrontar essas ideologias dos movimentos LGBT, meu irmão. Uma coisa é o homossexual, outra coisa é o movimento LGBT, é o movimento rico, articulado politicamente, financeiramente. Muitas pessoas que são homoafetivas, que têm esta prática, sabem que estão equivocadas. Muitos são desviados da igreja, muitos gostariam de mudar, mas para entrar, o Estado abre as portas, faz cirurgia de mudança de sexo, dá ali todo o apoio que ele precisa, com psicólogo, com assistente social, com recursos do dinheiro público, que pago por mim e por você. Agora, quando ele quer mudar de vida, que ele abandonar o homossexualismo, ele quer uma mudança de vida, aí não, ele não pode voltar. Se o Estado patrocinou que ele mutilasse o próprio corpo, há de se esperar também que quando ele se arrepender e mudar de ideia, ele também tenha o mesmo apoio do Estado, porque o Estado colocou numa condição na qual ele posteriormente se arrependeu. E o homem tem livre o direito de ser crente hoje e ser desviado amanhã. Ele tem o direito de ser pastor hoje e ser pai de santo amanhã. Então aí a pessoa tem liberdade de ir e vir. Mas na ideologia de gênero, nesse movimento, as pessoas não têm liberdade de ir e vir. Então nós temos que fazer a defesa da fé cristã no nosso segmento dentro das igrejas, ensinando abertamente e publicamente. Outra coisa, os pais precisam falar de sexo e sexualidade sobre a ótica cristã com seus filhos. Não vai com aquele papo da cegonha com seu filho, não, meu irmão. Vai, conta para ele o que é sexo, que foi Deus que criou, que Deus criou os impulsos, que quando ele tiver com 14 anos, 12 anos, o corpo dele vai estar produzindo testosterona, ele vai começar a olhar para a amiguinha com um olhar diferente, alguma coisa nele vai começar a acordar de manhã, levantado, mais enrijecida. Então conversa com seu filho. Conversa com a sua filha, que quando ela tiver por volta dos 12 anos de idade, ela vai iniciar o seu ciclo menstrual. Então tem mãe que não conversa de sexo e de sexualidade com a sua filha. Agora, se você não conversar com seu filho, se você não conversar com a sua filha, meu irmão, ele pode aprender os conceitos e os princípios com as pessoas erradas, com o professor que não teme a Deus, que não respeita a palavra de Deus, que ele tem a sua ideologia fundamentada na ideologia de gênero e vai querer ensinar para o seu filho
que se o seu menino se sentir atraído por um outro rapaz, é normal. Se a sua menina se sentir atraída por uma outra menina, é normal. Alguns falam até que o menino, ele não tem ainda uma opinião formada, ele deve experimentar ambos os sexos. Ele tem que experimentar a menina e tem que experimentar o menino. Se ele gostar de um ou de outro, tudo bem. E se ele gostar dos dois, é melhor ainda. É isso que está sendo ensinado. Aí tem pai que não conversa com o filho, não conversa com a filha. E outra, as lideranças cristãs, como já destaquei aqui, vou falar da Assembleia de Deus. Eu não vou falar de Batista, Presbiteriana, Maranata, porque eu sou Assembleia de Deus. Roupa suja a gente lava em casa, tá bom, meu irmão? As nossas lideranças, CGADB, a CPAD, as convenções, que parece mais sindicato de pastor para tomar dinheiro, que recebe uma grande quantia de pastores aí anualmente, recebem muito e tem muito pouco a oferecer. Essas lideranças cristãs, na sua maioria, elas são omissas, elas se mostram mais interessadas no lucro da fé do que propriamente nas pessoas, em defender estas pessoas dessa ideologia. É uma ideologia, meu irmão, que ela não se fundamenta, tem mais buraco do que queijo suíço. Me apresente um defensor dessa ideologia, ou um pai da ideologia cristã que tenha sido fruto dessa ideologia. Todos que nasceram sobre a ideologia de Gênesis. Só defende o aborto quem nasceu, quem não sofreu aborto, meu irmão. Só defende o aborto aquele que teve o direito à vida, porque aquele que morreu, que foi assassinado no ato do aborto, ele não pode se defender e expor opinião. Agora, aquele que teve o direito de vida assegurado é a favor do aborto. Olha que contrassenso que nós vivemos. Meu irmão, nós somos cristãos, mas nós somos cidadãos brasileiros, tá bom, meu irmão? Nós não vamos ficar com a nossa fé ali, aquela riqueza dentro dos nossos templos, das nossas igrejas. Nós temos que expressar a nossa cidadania, o que somos e o que pensamos, o que cremos e o que defendemos enquanto cidadãos brasileiros com liberdade de expressão e pensamento, amparado pela Constituição brasileira. Se eles têm o direito de falar esse lixo nas escolas, esse lixo nos veículos de comunicação, nós temos o direito, amparado por lei e Constituição, de refutar, de nos posicionar e falar a verdade. Não é lançar o lixo, é lançar o antídoto contra esse veneno da serpente chamada Satanás e o diabo. Glórias ao nome do Senhor. Um ataque a Deus e à ciência. Várias correntes ideológicas se apresentam travestidas de ciências. Algumas são identificadas com facilidade, já outras exigem mais discernimento e perspicácia. Os que defendem a ideologia de gênero padecem de atrofia intelectual. Se adoecem, não sabem se devem procurar o urologista ou o ginecologista. Ignoram que o macho possui próstata e a fêmea possui útero. A ideologia de gênero, além de ser uma rebelião contra o Criador que tudo fez perfeito, é também uma afronta à ciência e uma clara tentativa de emburrecimento do homem pós-moderno. A ideologia de gênero, aí abordada pelo comentarista, eu acho que poderíamos abordar várias outras questões, mas vamos falar sobre essa. Ela é um ataque a Deus e à ciência, e de fato é. Ela é um ataque a Deus e uma afronta à ciência. Então, nós precisamos compreender, eu passei pela faculdade, gosto de ciência, gosto de pesquisa, gosto de livros, gosto de literatura, gosto de pesquisas científicas, o avanço da ciência. Agora, nós temos que compreender o seguinte, que várias correntes ideológicas se apresentam travestidas de ciência.
A teoria da evolução, por exemplo, ela não é ciência, ela é uma ideologia, porque ela parte do pressuposto de que Deus não existe e que o homem ele é fruto de uma evolução e não de uma criação. Então há muitas aí correntes ideológicas que não creem na existência de Deus, que passam como travestidas de ciência. Algumas dessas ideologias, elas são fáceis de ser identificadas, já outras exigem mais discernimento e perspicácia, quando a ciência se apresenta falando acerca de determinado assunto. A gente tem que ver o que está por trás do discurso, ter discernimento, para ver o que está por trás daquilo ali. Aí eu passo a colocação que os que defendem a ideologia de gênero padecem de atrofia intelectual. O que é isso? Parece que o cérebro não funciona direito, porque se eles adoecem, eles não sabem se eles vão procurar o urologista ou o ginecologista. Imagina aqui que o camarada, hipoteticamente, ele nasceu homem e está se sentindo mulher. É um direito dele. É uma questão dele, eu não vou entrar nas emoções dele que ele vai sentir. Mas aí ele pode colocar hormônio feminino, desenvolver seios, quadris, voz, cabelo, se maquiar como mulher. Meu irmão, é um direito assegurado até por lei. Cada pessoa é livre, meu irmão. Participar da passeata LGBT, isso aí é um direito assegurado pela Constituição. Agora, quando ele adoecer, quando ele passar mal e o Estado assegurou ele o nome dele, que ele mudou até o nome com o qual ele se sente, ele nasceu João, mas de repente ele se sente a Bianca, é um direito assegurado pela lei, tá bom, meu querido? Eu não questiono isso, é um direito assegurado pela lei. Só que quando a Bianca passar mal, ela vai ter que decidir se ela vai procurar uma ginecologista ou um urologista, porque a Bianca, embora ela tenha a estrutura feminina, a identidade social, o seu interior, ela não tem útero, ela tem próstata. Então, o homem na pós-modernidade, na ideologia de gênero, ele sofre de atrofia intelectual, porque quando adoece, agora ele fica na dúvida, eu vou procurar quem? Um ginecologista ou um urologista? Porque o macho, aqui eu aprendi isso quando eu era criança, que o macho, ele possui próstata. A mulher, a fêmea, ela possui útero. Não adianta mudar a fachada se o interior continua lá do jeito intacto, do jeito que Deus criou. Tá bom, meu querido? Então, eles ignoram não, fingem ignorar. Então, por isso que eu falo que essa ideologia, ela parece que essas pessoas padecem de atrofia intelectual. A ideologia de gênero, além de ser uma afronta contra o Criador, que tudo fez perfeito, é também uma afronta à verdadeira ciência e uma clara tentativa de emburrecimento do homem pós-moderno. Quem é adepto da ideologia de gênero, ele não é mais inteligente que o outro. Não, do contrário. Na verdade, ele está mostrando um nível quase que de emburrecimento, porque tudo que aprendeu, tudo que foi ensinado, lá no início, que eu aprendi na escola, que a mulher, se eu não me engano, o cromossomo dela é XX e o cromossomo do homem parece que é XY. Há uma diferença. Mas na ideologia de gênero, ela parece não haver essa diferença, tá bom, meu querido? Então, ela parece ser um emburrecimento do homem pós-moderno. Ao invés dele evoluir, ele está retrocedendo, não está evoluindo. Então, a ideologia de gênero, ela é uma afronta a Deus e também uma afronta à verdadeira ciência. Glórias a Deus. Encerramos aqui o nosso trabalho. Eu acho que esse vídeo vai ficar maior do que o esperado. Nós vamos ter que filtrar alguma coisa, que 1 hora para falar sobre esses temas é muito pouco, mas Deus vai nos dando sabedoria, nós vamos editar aqui, procurar compactar mais. Ou talvez eu faça alguns vídeos avulsos para não ficar um vídeo único tão extenso. Assim você vai ter a opção de assistir o vídeo numa versão
mais completa, e quem não quiser ver esse vídeo numa versão mais completa vai poder vê-lo fragmentado em outras partes. Se você desejar esses slides, você pode me procurar pelo meu WhatsApp que está aí no rodapé e eu vou enviar para você gratuitamente, tá bom, meu querido? Que Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço o carinho, o apoio. Peço a você que compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, envie para os seus contatos, para que outras famílias também sejam edificadas para a honra e a glória do nosso Deus. Vamos orar. Eterno Deus, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade de aprendermos juntos a tua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a ti. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, cobre-nos com teu sangue, reveste-nos da tua armadura e dá-nos, ó Pai, a vitória ante a tudo que estamos enfrentando. Os ataques contra a família. Meu Deus, a família é um projeto de Deus. Ensina-nos a mordomia do lar, a investir tempo com a esposa, a investir tempo com os filhos, a investir um tempo para nós mesmos, a investir um tempo do nosso relacionamento para com o Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a aprender com aqueles que erraram e aprender com aqueles também que acertaram. Meu Deus, guarda esta nação, guarda esse país, guarda aqueles que querem mudar, meu Deus, o rumo desta nação. Ensina-nos, ó Pai, a exercer a nossa cidadania enquanto cidadãos brasileiros, por intermédio do voto, por intermédio das redes sociais, de fazer apologia, defesa da fé, confrontar, meu Deus, onde está o veneno e trazer o antídoto que é a sua palavra. Meu Deus, nós te oramos, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo, no nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja juntamente com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Já ia esquecendo. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Você vai ficar sem lição. Em caso de arrebatamento, meu irmão, nem eu e nem você estaremos aqui para a próxima lição, a lição de número 5. Porque em caso de arrebatamento, tanto eu quanto você nos encontraremos por sobre as nuvens, indo ao encontro do nosso Senhor e Salvador, o amado das nossas almas, Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente no nome de Jesus. Amém.